Alô pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do Gavião, inteiramente dedicada à organização do Eurofestival da Canção, que vai coincidir precisamente com os 20 anos da Expo 98. Aliás, com os 20 anos da inauguração da Expo 98, que a Expo 98 só durou 4 meses. Na altura, a Expo 98 recebeu 146 países de todo o mundo, enquanto o Eurofestival vai receber 43 países, mais a Austrália. Não está nada mal. O Eurofestival vai ser organizado precisamente no mesmo sítio da Expo 98. Vai ser outro grande evento em Portugal. Já tivemos também o Euro 2004 e o que é que nos falta ainda? Só nos faltam os Jogos Olímpicos. Hoje, algumas curiosidades sobre o espaço onde se realizou a Expo 98 e onde se vai realizar também o Festival da Eurovisão. Sabem quanto é que custou a Expo 98 em si? 5 mil milhões de euros. Mais a Ponte Vasco da Gama custou 900 milhões de euros. Mais a construção de uma linha de metro completamente nova que ligava a Gare do Oriente à Alameda. Sinceramente, não sei quanto é que custou. E mais a construção de todas as autoestradas que davam acesso a Lisboa, que só ficaram concluídas quando foi a organização do Euro 2004. Portanto, era o tempo das vacas gordas. A questão é, valeu a pena gastar aquele dinheiro todo? Os números dizem que sim. O retorno económico que gerou aquele investimento valeu bem a pena. E esta é que é a grande questão. Será que os grandes investimentos ainda valem a pena? Vamos falar disso depois noutro programa. Quero falar também sobre o espaço em si, o palco onde vai acontecer as meias finais e a final do Eurofestival da Canção. Neste caso, o Altice Arena, que durante a Expo 98 foi o pavilhão da Utopia, depois foi o pavilhão Atlântico, mais tarde o Mel Arena e agora o Altice Arena. Uma curiosidade, sabem que esta sala é a pior sala em termos acústicos? Não façam essa cara, isto é bem verdade. Eu no ano passado estive a fazer o espetáculo da Patrulha de Pata lá no Mel Arena e vocês não querem acreditar. Se aquilo não for bem estruturado a nível de som, o som faz um eco descomunal. É horrível. Mas podem me perguntar, então mas realizem-se lá todos os grandes concertos em Portugal? É verdade. O que é que acontece? Acontece que depois da inauguração depararam-se com esse problema e ao longo dos anos houve vários técnicos de som que se especializaram só naquele pavilhão, ou seja, colocaram colunas estrategicamente para anular todos os defeitos do espaço. Ou seja, cada vez que um grande artista ou banda vem a Portugal, e neste caso vai acontecer também com o Eurofestival da Canção, a equipa desses artistas tem que contratar os técnicos portugueses especializados para poderem montar o sistema de som para anularem todos os defeitos acústicos que tem o Mel Arena. Sabiam disto? Eu também não sabia, antes de atuar lá. E ao longo desta temporada eu vou falar de 3 países em cada episódio. E hoje vou falar nos únicos 3 países fora de Portugal onde eu passei algumas temporadas. Neste caso, a Espanha, a República Checa e a Bélgica. É verdade, nem com Ryanairs, nem com EasyJets me fazem arrancar desta miséria franciscana. Mas enfim, é o que temos. E vamos visitar esses países como se estivéssemos a visitar os pavilhões desse país na Expo 98, falando um pouco sobre as suas características e sobre a canção em si. Um dos países onde eu já estive foi, claro, a Espanha. Quem é que não esteve em Badajoz já a comprar caramelos? Mas visitei a Galiza, que é muito diferente, por exemplo, da Andaluzia ou da Catalunha. Gostei muito da Galiza, achei muito parecido com Portugal, principalmente com o norte de Portugal. Também gostei muito de Madrid, gostei muito de Toledo, de Mérida, e em Barcelona já estive 3 vezes. E a Espanha é um país onde agrega alguns países. Portugal foi o único país da Península Ibérica que resistiu à Espanha. Eles sempre tentaram nos invadir. Já pertencemos aos espanhóis. Hoje têm a realidade da Catalunha e da vontade do povo catalão, ou da maioria do povo catalão, ser independente. Na minha opinião, por culpa única e exclusivamente de Mariano Rajoy, que recusou-se a negociar e recusou-se também a ouvir o que o povo catalão tinha para dizer. Isto tudo graças à crise que se instalou há uns anos atrás, em Portugal, Espanha, Grécia, etc. E como a Catalunha é a zona mais rica de Espanha, é óbvio que o governo espanhol recorreu a essa riqueza para poder comatar todas as mazelas que a crise trouxe, sem ouvir a opinião do povo catalão. E isso, claro, gerou uma enorme revolta e daí o desejo do povo catalão agora separar-se da Espanha e ser independente. Não todos os catalães, mas a maioria do povo catalão, porque mesmo depois das eleições, os movimentos independentistas conseguiram a maioria no Parlamento e agora estão num imbróglio político que não conseguem sair de lá. Qualquer das maneiras, nossos hermanos, acho que têm um espírito completamente diferente dos portugueses, são muito mais extrovertidos e as mulheres arranjam-se bem e perfumam-se muito. Eu, quando estive principalmente em Barcelona, cada vez que uma mulher passava por mim era sempre um cheiro a perfume muito agradável. Vamos falar agora então sobre a canção da Espanha. A canção chama-se Tu Canción, cantado por Amia e Alfred. É um pouco inspirado na canção do Salvador Sobral, mas em versão adolescente e romântica. É uma das minhas canções preferidas, devo dizer. Tem, claro, uma orquestra de cordas que agora fica sempre bem uma canção da Eurovisão e gosto. Outro país onde eu já visitei regularmente foi a República Checa. Eu, em 1992, estive na República Checa num encontro de teatro e quando estive lá não me apercebi, mas foi quando foi assinado o acordo da separação entre a República Checa e a Eslováquia, porque na altura era um só país que se chamava Checoslováquia. E se querem ver, por exemplo, o que era este rapaz...
Enfim, é um país muito bonito, com muitos campos verdes, muito verdejante, cheio de floresta. Eu depois voltei lá 20 anos depois e reparei que o fim do comunismo pode ter melhorado a nível da liberdade de expressão, mas a nível das condições de vida do povo checo não melhorou assim muito significativamente. Não melhorou assim muito significativamente. Não melhorou muito significativamente. Ai, foda-se. Não melhorou muito significativamente. Não melhorou muito significativamente. Porra! Não melhorou muito significativamente. Não melhorou muito significativamente. Ou seja, eu lembro-me que, por exemplo, os transportes são os mesmos, são mais degradados. Há uma classe alta maior, mas também há mais pobreza, que era coisa que eu não via há 20 anos atrás. Lembro-me, por exemplo, estar numa cidade pequenina chamada West Key Broad, mas que tinha um centro cultural enorme, com 3 salas de espetáculo e uma escola de artes, que era o equivalente, vá lá, a uma escola secundária nossa, mas era só única e exclusivamente para as artes. A canção da República Checa de Nikolai Josef, Lie to Me, é a prova provada que Justin Bieber não há só nos Estados Unidos e que é possível fazer boa música pop na Europa. E já é uma das canções favoritas na bolsa de apostas. E é uma das minhas canções preferidas também. Ok, é do género pop adolescente, mas está bem construída e bem estruturada. Eu gosto. A Bélgica. Faz este ano precisamente 10 anos que eu estive 15 dias na Bélgica, numa residência chamada Voyage du Geste. E esse encontro foi organizado numa aldeia chamada Chigny e coincidiu precisamente com o Festival do Conto de Chigny. Na Bélgica existe uma coisa que não existe cá em Portugal, mas que eu achei interessantíssimo, que é a existência de vários festivais do conto. É como se fosse um festival de verão em Portugal, mas onde todos os contadores de histórias se reúnem e se juntam para contar as suas histórias. É uma grande festa e eu gostei muito de participar neste festival. A Bélgica também é um país dividido entre a parte francófona, considerada a zona mais conservadora, e depois existe a ala flamenga, na parte leste do país, em que a mentalidade é considerada mais vanguardista, mais progressista, não tão conservadora e com pensamentos mais virados para o futuro. Então existe esta rivalidade entre francófonos e flamengos. A canção da Bélgica vem um pouco na linha do ano passado, de manter músicas com muito bom gosto. Neste caso, a canção cantada por Scenic, A Matter of Time, é uma canção muito gira, com muito bom gosto, ao contrário de algumas canções do festival que eu depois vou falar nos outros episódios, que... Enfim, carrinhos de choque, não é? Pode não ser uma das canções favoritas, mas é uma canção com muito bom gosto e vale a pena ouvir e ver o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam gosto. Se não gostaram, façam não gosto. Comentem, partilhem e para a semana cá estamos para falar um pouco sobre o que foi a Expo 98 e a repercussão que teve nas artes e na cultura em Portugal. Tchau!